outdoors, forever free. Boa tarde, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Estou aqui mais uma vez, nessa segunda-feira. Sou muito grata a Deus por mais essa oportunidade que tem me dado de estar aqui falando um pouquinho da palavra dele. Dou graças ao Senhor porque cada dia que a gente levanta nossa cama e põe o pé no chão, nós temos graças a Deus. E ainda mais quando falamos da palavra dele, né, meus queridos? Então, eu sou muito grata a Deus por esse momento que eu estou aqui falando com vocês. Eu quero deixar uma palavra para vocês nessa tarde, aqui sobre Jesus, falando com a mulher samaritana. Essa passagem é todo mundo conhece, todas as pessoas que têm a graça, a oportunidade de ler a Bíblia, a palavra de Deus, conhecem essa palavra. Mas a palavra de Deus, ela fala conosco todo dia, né? E essa passagem aqui de Jesus, o encontro dele com a mulher samaritana, é muito linda. Então, eu vou ler para você uns 2 versículos aqui da palavra, que diz assim: quando o Senhor entendeu que os fariseus ouviram dizer que Jesus batizava mais discípulos do que João. Aleluia. Ainda que Jesus não batizava mais os seus discípulos. Jesus não batizava. Eram os discípulos que batizavam, né? Mas os fariseus entenderam que era Jesus que estava batizando mais do que João. E já tinha, assim, uma implicância com João. Se você ler bem na palavra, ele já tinha uma certa implicância com João. Mas o João ficava lá pregando, né? Andando lá pelo deserto. Vocês conhecem bem a história de João. Mas Jesus estava mais incomodado com Jesus, né? Então, eles ouviram dizer que Jesus batizava mais do que João. Aí eles ficaram incomodados com isso. Aí Jesus, aqui no outro capítulo, que eu vou só citar para vocês, Jesus então deixou a Judéia e foi para a Galiléia e tomou o caminho de Samaria. Então, os discípulos, a Jesus chegou até o poço do samaritano ali de Samaria. Passou por aquele caminho, onde os judeus não gostavam de passar, mas Jesus passou por ali. Eu creio, não sei se vocês creem que nem eu creio que Jesus tinha intenção de passar por ali, né? Então, ele passou por ali e Jesus chegou perto da fonte, né? No poço, sentou-se. E os discípulos foram à cidade comprar alimento, na cidade de Sicá, comprar alimentos. Aí Jesus ficou ali descansando. Aí quando viu vindo uma mulher, a mulher samaritana. Aí Jesus falou para ela: dai-me de beber. Aí a mulher se espantou, falou: como pode? Você sendo judeu, me pedir dar-me de beber, eu sendo mulher samaritana? Aí Jesus falou para ela: se você soubesse quem eu sou, pediria água viva. Eu te daria água viva. Então a mulher falou: como pode, se você não tem vasilha para tirar? O poço é fundo. Como pode me dar água viva? Tu és maior do que o nosso pai Jacó? És maior que o nosso pai Jacó,
que nos deu essa fonte, ele mesmo bebeu dessa fonte, os gados beberam dessa fonte, tu és maior do que nosso pai Jacó. Aí Jesus falou para ela, se você conhecesse o dom de Deus e quem te pede de beber, você pediria e eu te daria água viva. Porque a água que eu te der fará em você um manancial de águas, uma fonte de águas que saltará para a vida eterna. Aí a mulher começou a falar, mas eu, como pode falar comigo? Não acho que eu sou impura? Não é? Começou a questionar com Jesus, né? Aí Jesus falou para ela que daria a ela água viva e essa água faria nela um manancial. É isso que acontece conosco, nossos queridos ouvintes. A palavra de Deus, o Senhor Jesus, nos preenche de uma tal forma que nós temos um manancial de água dentro de nós. E essa água, ela vai realmente, ela salta para a vida eterna. Porque é lá que nós vamos estar, na vida eterna com Jesus. Jesus queria dizer para ela que ela se bebesse daquela água que Jesus dá. Porque Jesus dá uma água, não é essa água daqui, ele dá uma água espiritual. A água espiritual que Jesus queria dar para ela, faria nela um manancial de águas, que saltaria para a vida eterna. Aí ela disse, Senhor, então me dá de beber, para que eu não tenha mais sede, e não venha aqui mais tirar água. Ela não estava entendendo o que Jesus estava falando para ela. Aí Jesus falou assim, vá, traz o teu marido, vai, traz o teu marido. Aí ela falou, eu não tenho marido. Jesus falou, isso disseste com verdade. Porque tiveste 5 maridos. Tivesse um marido, até casou, aquela mulher casou muitas vezes. E foi largando, né? Jesus falou até o nome dele. Tem uma passagem que diz que Jesus falou o nome dele. E ela falou, aí ela caiu em si. Falou, tu és profeta, né? Acho que Jesus é um profeta. Aí Jesus, quando falou para ela que conhecia a vida dela, conhecia até os maridos que ela tinha, e esse agora que tu estás não é seu marido. A mulher deu uma estremecida, né? Aí ela saiu correndo para falar com o marido. Então, meus queridos, eu quero dizer para vocês que os judeus naquela época tinham uma rixa, né, com os samaritanos, pela doutrina deles, pela tradição deles. Eles não concordavam. Mas Jesus é aquele que não faz acepção de pessoas. Jesus amava aquele povo, amava e ama, como ama os judeus que diziam ser de lá de Jerusalém, de outras cidades, Judá. Ele ama aquele povo. E Jesus nos ama da mesma maneira que amava aquele povo. Jesus nos ama hoje. Muitas pessoas fazem acepção de pessoas. Muitas pessoas falam, eu não me dou com fulano, não me dou com Bertano. Mas não é isso que Deus quer para nós. Deus quer para nós amamos a todos. E Jesus queria falar para aquela mulher naquele dia que ele era diferente. Ele era diferente. Ele amava aquele povo. Senão ele não teria nem passado por lá. E ele passou naquele local. Os discípulos saíram para comprar comida e a mulher chegou e ele conversou com a mulher. Ela ficou assim meia perturbada, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Os judeus não falavam, não queriam nem ouvir falar nos samaritanos. Por causa lá da doutrina deles, comia carne de porco e essas coisas que muitas vezes a pessoa leva em conta, né, e não quer saber da pessoa mais. Mas Jesus não. Jesus conhece o coração das pessoas. E os samaritanos criam Deus. E eles eram um povo meio que jogado de lado. Eles sofriam por causa disso. E ela perguntou a Jesus, mas como é que pode? Os judeus dizem que a adoração é só lá em Jerusalém, só lá.